Boa noite, meu povo. Boa noite a todos e a todas. Hoje é dia 14 de julho de 2021. Eu sou Adilson Xavier, sou membro do Conselho Diretor do IPCN, né? E nós estamos iniciando uma live, né, com a finalidade de ouvir o professor Renato Ferreira, que vai refletir conosco o tema diversidade racial na justiça eleitoral. Eu passo a palavra para o nosso presidente Márcio Madeira, que vai saudar o nosso convidado de hoje. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Perfeito. Eu gostaria de reiterar aqui as nossas boas-vindas, dizer para o irmão que é uma grande satisfação tê-lo conosco neste momento. Seja bem-vindo. O IPCN lhe recebe agora de braços abertos. Muito obrigado. É uma honra poder estar aqui nessa noite com os companheiros do IPCN. Vocês são, para nós, para as pessoas da minha geração, uma referência. Eu primeiro vou falar sobre um aspecto mais holístico, mais sócio-jurídico da questão. Eu vou tentar chamar essa discussão a uma ordem que eu entendo uma ordem antirracista moderna, nova para o Brasil, e depois vou entrar no tema propriamente dito, que diz respeito às questões eleitorais. Agora nós temos o meu irmão Humberto Adame, por favor. Meu querido irmão Márcio, mais uma vez, obrigado pela sua gentileza, parabéns aí à diretoria. Eu anotei só 3 coisas aqui para falar com o Renato, que eu conheci novinho, aí na graduação, eu acho recém-formado. Eu vou fazer 3 perguntas, uma na questão dos partidos políticos, uma na questão da eleição do TSE e outra das ADPFs 68186, DC 41. Ainda falando, eu fui representante do Conselho Federal da OAB no concurso nacional da magistratura do trabalho. Então, tudo que vocês falaram aí é muito difícil, porque o pardo da Bahia não é igual ao pardo do Rio Grande do Sul ou do Paraná. Mas você tem que dar uma solução e com o foco de que o concurso com cota é para incluir negros, dentro do que a Sueli Carneiro, que tem toda a razão, de dizer que a soma de pretos e pardos é o que garantiu a maioria estatística do negro. Então, se desfaz essa maioria estatística, você vai perder o tal argumento de dizer que pretos e pardos é a maioria. E ela tem toda a razão e sabe o que está falando. E não é só isso, não. É a questão do branco falso que está lá na fila também, e você tem que tirar o cara de lá e botar o cotista pardo. E a gente tem conseguido. Mas as perguntas eu quero lembrar rapidamente, Renato. O Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, a OAB, que vai ter eleições com cotas agora em novembro, é a maior revolução da OAB do país, e a gente faz parte disso. A Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra, que eu presido há 3 gestões, e aí eu estou com o IEDO, quando a gente abandona o discurso da ação afirmativa, abandona em tese, mas e começa a falar sobre reparação da escravidão, que é uma coisa muito maior, mais abrangente. Na questão da DPF 186, é a primeira pergunta. A DPF 186, ela falou sobre cotas. Mas eu queria lembrar para você, se você puder lembrar, porque ontem o Eloy esteve aqui, são as 3 ADIs que ninguém fala, que foram daqui do estado do Rio de Janeiro, e foi onde a gente aprendeu a fazer amigo da corte, com o Luiz Fernando Martins, o Sérgio Abreu, e parece que isso não existiu. É a política do cancelamento, do apagamento ou da falta de pesquisa acadêmica, porque essa galera fica dando gulgada e aí não está no Google, eles não fazem pesquisa. E é isso que você está fazendo doutorado, eu quero bater muito nisso. Quero falar da DC 41, que foi construção da OAB, que só teve o Educafro e Iara lá como embargo como amigo da corte, e quem botou, inclusive, a questão das Forças Armadas para fazer cota também, e que está lá nos embargos de declaração da DC 41, da Lei 2.990. E aí, então, essa é uma questão.
A outra, e lembrar que fui eu que indiquei você para o International Visitor Leadership Program, que faz sua viagem para os Estados Unidos. Você, Marcelo Dias, Thiago Tobias, Luciana Barreto, fiz um monte de indicação de bom porte. Então, a eleição é essa segunda parte do assunto. Eu quero dizer que eu acompanhei bem de perto essa iniciativa, que foi liderada pelo Irapuã, mas eu quero dizer que faltou, e a minha crítica, e aí crítica como candidato, porque nas últimas 2 eleições eu fui candidato pela Rede de Sustentabilidade. E o que está pegando lá é a fiscalização. E a ideia do Irapuã era jogar isso para prestação final de contas. Está errado, isso tem que ser colocado na primeira vez, quase no juiz eleitoral de primeira instância, e vim impugnando o tempo todo lá. Eu falei isso com o Frei Davi. E quem é que vai impugnar qualquer candidato porque o partido não prestou contas no final? E, para terminar, antes que a Áurea fique braba, eu quero dizer que os partidos políticos, você sempre sabe que eu fui muito crítico de relação aos partidos políticos. Nós que trabalhamos na CEPI, eu fui ouvidor no mesmo período que você estava lá como assessor, estava aqui o Eloy, estava o Edson, estava a Luísa Barro, os partidos políticos não iam. E quando o PT foi para a DPF 86, ele foi com prazo errado, foi com prazo atrasado, foi o maior vexame. E os partidos políticos que faziam parte da base de sustentação do governo não entravam nesses temas, porque era exatamente essa questão dos brancos. Os negros dos partidos políticos se acham muito importantes, mas eles até hoje são muito periféricos. E aí eu arrumo um monte de confusão com essas palavras, porque os caras se acham autoridades partidárias, mas eles não mandam. Então, eu quero encerrar com isso, dizer que eu gostei bastante, que tinha que ter mais tempo para debater, inclusive para perguntar, mas a Áurea já está ali indignada, o Márcio Madeira já abriu a tela, eu não vou ficar insistindo. Mas acho que tem muitos temas, e como eu vou ser candidato de novo, que a rede está insistindo, eu acho que isso é um tema crucial para fazer esse debate da fiscalização, porque muitos partidos não tiveram nada, foi só conversa fiada. Um abraço, obrigado. Tá bom. Eu vou responder ao doutor Adame, porque ele fez tanta pergunta, e é importante, não é só porque ele fez tanta pergunta, é porque a fala dele é uma fala muito importante. Primeiro eu vou responder ele criticando. Criticando, é bom que ele... Está ouvindo, Adame? Muito. Me dói muito, Adame, como jurista, que vem de uma geração anterior à sua, me dói, eu estou falando uma dor assim mesmo, de ativista, né? Quando eu vejo pessoas que hoje estão protagonizando o debate jurídico sobre a questão racial, ganhar uma visibilidade, eu não discuto visibilidade de ninguém, não tem problema com o negro tendo visibilidade, sem que pessoas que fizeram tanto, mas tanto mais pela questão, não tendo visibilidade. É o seu caso, por exemplo. A sua história na advocacia se confunde com essa história que eu estava falando aqui. Porque os sociólogos, os historiadores, né, eles vão discutir sociologia, vão discutir história, vão discutir educação, mas o que vai mudar muitas vezes é a normatividade. Você sabe disso muito bem. É dar normatividade a isso, porque é a normatividade que vai obrigar a instituição a adotar cota, vai obrigar o Supremo a dizer que as cotas são constitucionais. Então, fazer essa tradução desse significado do protesto negro, que é uma fala do Florestan Fernandes, para uma norma jurídica, quer seja uma decisão, uma sentença, quer seja um acórdão do Supremo, é papel do jurista negro. E a sua história se confunde com isso. Você é a própria transição. Você encarna essa própria transição, né? Mas você não publica. Essa história você precisava contar. Quer dizer, se no Brasil nós temos manual de tudo quanto é questão jurídica, um manual escrito por você, sobretudo para essa nova geração, eu estou em sala de aula. Eles ficam batendo cabeça porque eles não têm um manual escrito por você, ensinando mesmo como é que é e contando essa história. Você sabe bem, você conhece bem os Estados Unidos, lá está tudo publicado, tudo registrado. O cara chega na faculdade, ele sabe bem quem foi todo mundo que fez alguma coisa. Então, eu fico chateado quando eu vejo muita gente chegando agora com essa coisa de racismo estrutural e recebendo opção de convite, dando entrevista, aparecendo até nas mídias, não na mídia social, não, na mídia mais hegemônica, e eu não vejo pessoas como você que fizeram muito, né? O Adame fez muito pela questão racial. Ele, quando fala aqui,
dessas ADPF, começou aqui no Rio de Janeiro. Ninguém defendia a política de cota. Não tinha. Quando começou a cota, foi aqui na UERJ. E ninguém sabia advogar a favor das cotas. Não tinha. A gente teve que aprender a criar uma tese, que foi a tese que venceu no Supremo depois. Mas fomos nós que criamos aqui, debatendo um com o outro, discutindo um com o outro. Nós, juristas aqui do Rio de Janeiro. O Adame fez parte de todo esse processo, de todo ele, participou de tudo isso. Botou o escritório dele, eu sou testemunha disso, ele botou o escritório dele a serviço da causa, mais que qualquer outro escritório de advocacia. Né? Como eu falei, sem honorário, sem ajuda, sendo muito criticado, representou, foi o primeiro a representar pedindo a implementação da Lei 10.639, que isso aí só já é uma outra discussão importantíssima. Se a Lei 10.639 avançou nesse aspecto, se deve muito ao trabalho que ele fez. Eu estou fazendo aqui, não é um elogio, não. Eu estou fazendo uma constatação, é importante constatar isso, que isso é um fato social. É importante dizer quem fez, sabe? Mas eu me ressinto porque a gente vai procurar uma publicação que diga isso, ou um documentário, Adame. O seu trabalho poderia ter virado um documentário. Né? Não tem. Então, quando eu vou dar aula, eu falo isso para os meus alunos. Né? Muitos vão lá no teu site pesquisar o IARA, mas muita gente não sabe, porque o papel que você traduziu foi um papel importante para a causa nacional, eu penso. Porque foi o núcleo de advocacia jurídica que colocou toda a bancada a favor disso. Só agora o Ministério Público tem núcleo contra racismo e está lá, DPU, tudo bem, tudo bacana. Mas lá atrás, quando isso não era moda, né, o Adame estava na linha de frente. É importante fazer esse resgate, esse registro, sabe? É importante fazer esse registro. Eu faço sempre esse registro. Os bancos. Nos bancos. Foram muito. Eu lembro que eu estava na frente do Ministério Público com você, depois que você entregou uma representação pela 10.639. Acho que foi 2000 e pouco isso. Enfim, é muita história, é muita luta. Quer dizer, agora, essa questão dos partidos políticos, o Adame, o partido recebe 2 bilhões e alguma coisa, 2 bilhões e 300 milhões de reais do fundão e elege meia dúzia de negros, eu acho até que é pouco. Pelo déficit que tem, o partido tem que botar mais dinheiro na candidatura do negro, porque branco já tem muito. E outra, eu não sei você, mas eu recebi muita gente que era candidato querendo que eu ajudasse como advogado entrar com ação contra o partido, porque muita candidata negra vereadora não recebeu 1 centavo desse dinheiro. E não teve tempo na televisão e nem no rádio. Mesmo nos partidos de esquerda. Então, tudo que se puder fazer é chamar o Ivani. O PDT devia nomear o Adame também. O Adame está na rede. A rede devia pegar a rede está aí, ó. A rede devia pegar o Adame para construir o programa político antirracista da rede. Entendeu? Porque tem que ter isso em todos os partidos. Eu não acho que isso vai avançar com boa vontade. Não vai avançar com boa vontade. Tem que ter isso. Né? O pessoal criticou a CPI, mas depois que a CPI foi criada, permitiu reunir uma série de cabeças ali e fazer a coisa avançar para dentro do poder instituído. Quando a CPI acabou, a luta foi arrefecendo, o avanço foi arrefecendo. Porque se você tem um núcleo de pretos organizados do lado lá do presidente da República, entendeu? Todo mundo que passou por lá, do seu jeito, fez muito barulho e ajudou a avançar. Então, dentro do partido político, tem que ter uma espécie de CEPIR também, sabe? Uma pessoa ali, um núcleo negro ali, em tudo que se fizer, questão racial em cima deles. Porque senão fica só no simbólico. Pega um preto, uma preta, tira uma foto e olha como é que o nosso partido é antirracista. E aí, quando a gente vai para as 500 cadeiras no parlamento, é meia dúzia de pretinho lá, de pretinha lá. Entendeu? Então, eu penso que agora, Dami, tem uma oportunidade. Não está definido, não. Mas com essa coisa que o Supremo fez, a partir, mais uma vez, do trabalho dos advogados do movimento negro, que você é um inspirador, precursores disso, eu acho que a gente avançou. Porque os partidos vão ter que dar conta desse dinheiro nas campanhas negras. E com relação à fraude, é um problema. Eu tenho conversado muito com o João Férez, da UERJ, que está fazendo pesquisa, e não tenho o menor controle.
Se for para fiscalizar depois do resultado, pior ainda. Tem que ser antes, sim. Até te convido para você participar dessas reuniões que estão sendo feitas com o TSE. Eu participei de algumas, eu não cheguei a ver você lá. Porque o TSE está começando a discutir isso para fazer uma normativa para as próximas eleições. E eu penso que tem que estar na normativa do TSE, que é dever dos partidos fiscalizar as candidaturas negras. E é dever dos partidos fiscalizar a distribuição de tempo e de recursos. Porque o que os partidos começaram a fazer? Dizer que a responsabilidade é do diretório e que a diretoria do partido não tem responsabilidade. Alguns até emitiram algumas notas nesse sentido. Ou seja, o sujeito vai lá na internet, o sujeito é branco, diz que é negro, pega o dinheiro e o partido não tem nada com isso. Se ele fraudou. O partido não tem responsabilidade. Que o partido está fazendo o quê? O partido está redistribuindo esse dinheiro todo, dinheiro público. Então, o partido político, com esse dinheiro, com esse tempo de TV, com esse poder, se ele não redistribui isso da maneira mais adequada e não cria aí, mais uma vez, uma normativa para poder fiscalizar melhor e distribuir melhor os recursos, a responsabilidade é do partido, sim. A responsabilidade é do partido. Os dirigentes do partido vieram escrevendo nota normativa dizendo que o partido não tem responsabilidade. Por quê? Porque já sabia que parece que teve muita fraude nessa questão eleitoral com a questão das cotas. Então, o ministro Barroso está sabendo disso, alguns pesquisadores estão começando a fazer esse levantamento, e eu acho que você está certo, tem que ser feito previamente na Justiça Eleitoral. Agora, uma coisa, Dami, a Justiça Eleitoral nunca foi preparada para isso. Ela não dava conta nem das fraudes que já tinham lá. Você sabe disso muito bem. Quem dirá essas agora que vão vir por conta da questão racial. Nós precisamos estar atentos e criar uma normativa prévia, que eu estou entendendo o que você está falando, uma normativa prévia, né, antifraude. Temos que construir mais uma vez isso aí.